Louvado seja Deus pela chuva, pela garoa, pelo frio, pelas estrelas, né? Pelo sol, né? A gente esquece que o sol também é uma estrela, né? É uma estrela maior que foi dada para guardar o dia, assim como a lua à noite, né? E embora às vezes a gente não esteja vendo o sol, né? Mas ele está presente, porque foi ele que fez o dia aparecer, né? Porque senão não teria dia, né? Louvado seja Deus por todas essas coisas. Nós vamos ter uma ministração agora, Pedro. Fique à vontade aí para partilhar conosco aí esse momento, né? Amém. Nós temos lá em Mateus 4, em todo Mateus 4 tem ali a descrição da tentação de Jesus, né? Mas eu quero destacar lá o versículo 4 também, que Jesus responde, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante que Jesus deixa claro que é Deus quem deve interpretar o que ele escreveu. Porque diz o seguinte, né? De toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, além de Deus ter escrito, é necessário que ele fale aquilo que escreveu. E então nós temos que ler a Bíblia, mas lê-la, ouvi-la, né, com os olhos de Deus, né? Precisamos ter a mente de Cristo para interpretar a Bíblia, né? É imprescindível isso para a gente ter a motivação correta. Então, ter uma motivação para entender a Bíblia, ler a Bíblia, com curiosidade, como para saber mais, por orgulho, etc, etc, etc. Isso são recursos humanos, né? Agora, tendo a mente de Cristo, nós vamos com a disposição correta, que é pautada primeiramente no amor, né? É pautada também no fato de entender com disposição para obedecer e não para satisfazer a curiosidade. E também aquilo que entendemos como revelação, ter como suficiente, não ficar escafunchando, pesquisando tanto para encontrar explicações, a gente vai encontrar explicações que são humanas, né? E aí, então, a própria teologia, ela cuidou de criar várias regras de interpretação. Mas essas regras, elas não blindam a Bíblia, não salva a Bíblia de manipulações alheias, né? Tanto é que as pessoas conseguem se antagonizar numa mesma passagem, no mesmo texto, né? Então, há aqueles que acham que salvam uma vez, salvam para sempre, outros que acham que pega a salvação, assim por diante. Por quê? Eles estão seguindo exatamente as regras de interpretação criada pela mente humana, né? E a principal estratégia de engano usada pelo diabo, desde Eva, é a própria palavra de Deus. A diferença da palavra de Deus, que é de Deus, e que é o diabo, está na boca de quem fala. Então, o mesmo texto, né, que está na Bíblia, ela pode ser dita pela boca de Deus, pela revelação de Deus, e pode também ser dita pelo diabo, pela boca do diabo, né? É estranho isso, mas é verdade. A compreensão, né, como produto do intelectual, que dá aquela convicção de superioridade, estimula o debate e a contenda para prevalecer a ideias e doutrinas, né? E o que é pior, desconsidera a liberdade do outro. Se eu creio de um jeito, eu vou agir com todas as minhas forças para provar, para mostrar que o meu jeito está certo e que o outro tem que pensar, tem que crer do meu jeito.
eu não respeito a liberdade dele. Quer dizer, Deus, quando ele fala, quando ele revela tanto para um como para outro. E ao recebermos a revelação de Deus, isso não é uma delegação para eu tolher a liberdade do outro. Deus deu tanta liberdade ao homem que não interviu quando ele ia pecar, né? Pecar, comer do fruto proibido lá faz parte da liberdade que Deus repartiu com o homem. E também, mesmo sabendo que iria custar a vida do seu filho, ele não interviu. Ele suportou todas essas atrocidades, essas contrariedades, essa decepção, essa frustração do homem para respeitar a liberdade dele. E nós, que nos sabemos um pouquinho de revelação, às vezes queremos passar por cima da liberdade do outro, né? E não temos a paciência, não temos o respeito, a liberdade, para que o outro tenha a sua revelação, que ele ouça de Deus, não ouça de voz humano, não ouça do diabo, aquela palavra de Deus, né? Então, é isso, meus irmãos. Alguém quer fazer uma colocação sobre isso que acabamos de ouvir? Eu queria falar assim, né, que como o Pedro falou que é estranho, né? É estranho a gente pensar que a mesma palavra escrita é falada pela boca de Deus ou pela boca do diabo, né? E nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque quando o diabo falou, né? Transforma essas pedras em pães, né? E toda palavra que ele disse exatamente como está escrita, ele não mudou nenhuma vírgula, né? Muitas vezes nós vemos ainda hoje, né, falsos mestres fazendo alterações que a gente percebe, né? Mas muitos falam exatamente a mesma palavra, assim como o diabo falou, né? É muito, muito perigoso, né? A gente tem que estar muito atento mesmo, porque os espíritos que operam, né, são muitas vezes espíritos satânicos, né? E é assim, bem, bem, bem sutil mesmo, né? A minha tradução diz: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O que eu acho interessante é que, às vezes, aliás, na maioria das vezes, Deus fala pouco, mas diz muito. Eu acho que vale reforçar também que, além da gente ter esse cuidado de não ser enganado por aquilo que parece ser a palavra de Deus, mas não é, a gente tem que ter o cuidado de não sermos nós também utilizadores da palavra de Deus a nosso favor, né? Então, a gente tem que também fazer esse olhar interior, né? Porque, de repente, a gente também está usando a palavra de Deus para tentar nos desculpar ou fazer alguma coisa contra o outro. Muito interessante mesmo a colocação, né, do Pedro. Eu vejo assim que nós devemos realmente estar muito atentos à voz do Espírito Santo, porque assim, eu creio que quando você ouve uma palavra que vem de Deus, essa palavra traz um refrigério, essa palavra traz paz no coração, mas de repente você ouve uma palavra que aquilo te deixa incomodado, você não tem paz, nós precisamos estar buscando mesmo de Deus, porque realmente o diabo, ele conhece a palavra, né, e ele usa assim a pessoa para falar contra você, né? Porque assim, como ele foi lá, né, tentou o próprio Jesus, né? Quando a gente vê naquela passagem lá, Jesus estava ali numa comunhão íntima com o Pai, né? Onde ele jejuou ali os 40 dias, estava lá no monte, e o diabo vai lá e tenta, usando o quê? A palavra de Deus. Então, da mesma forma, eu vejo que ele usou ali para falar com Jesus, né?
ele também usa as pessoas, às vezes, para falar com a gente. Então, realmente, nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, né? Para nós discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Né? Só contribuindo bem rapidinho, eu não vou procurar aqui para não gastar tempo, mas eu lembrei de um versículo que Paulo escreve que mestres usam a palavra para tornar como um mercado, né? Ele usa um termo assim de tornar a palavra um mercado, né? Eu não vou lembrar agora o versículo, mas eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo esses dias atrás com a Lígia, né? A Lígia trabalha com mídias sociais e a gente meio que entra nessa frequência aí também, né? E o quanto, né? O quanto a palavra de Deus é divulgada através das mídias sociais, mas até onde é palavra e até onde é mercado isso, né? Até onde isso é a palavra de Deus ao coração do homem, ou até onde isso está sendo para promover o homem, né? Para criar um status, né? Na vida espiritual do homem. Então, a gente também tem que ter esses olhos, né, e ficar atentos para entender aonde é a palavra e aonde isso está sendo mercado, porque, né, a vida social, as mídias sociais, as redes sociais também tendenciam a prover, infelizmente, também esse mercado que é da palavra de Deus. Amém. Só lembrando, né? O livro de Apocalipse, ele diz assim, em vários textos, o que o Espírito diz à igreja, né? Bem, vamos orar.